Advocacia Geral da União, estrutura e funções essenciais. A Advocacia Geral da União, AGU, é um órgão de suma importância no cenário jurídico brasileiro, sendo responsável pela representação judicial e extrajudicial da União. Além disso, atua na consultoria e assessoramento jurídico dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A AGU é instituída pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 131, e tem como objetivo garantir que os atos do governo estejam em conformidade com a lei, protegendo os interesses da União em juízo. O cargo de Advogado-Geral da União, que é o chefe máximo da AGU, é de livre nomeação pelo Presidente da República. O titular não precisa ser um membro da carreira da advocacia pública, sendo, portanto, uma posição de confiança do Presidente. Diferente de outros cargos públicos de alta relevância, como o de ministro do Supremo Tribunal Federal, o Advogado-Geral da União não necessita de aprovação pelo Senado Federal, conferindo uma maior flexibilidade ao chefe do Poder Executivo na escolha. É importante destacar que, embora o Advogado-Geral da União possa ser escolhido fora dos quadros da AGU, ele deve possuir notório saber jurídico e reputação ilibada, além de ter mais de 35 anos, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988. Essa exigência visa garantir que o ocupante do cargo tenha experiência jurídica suficiente para lidar com as complexidades da advocacia pública federal. A AGU se estrutura em diversas carreiras, como a de Procurador da Fazenda Nacional, que é responsável pela execução da dívida ativa da União, especialmente de natureza tributária, ou seja, pela cobrança de impostos devidos ao Estado e não pagos pelos contribuintes. Essa função é essencial para garantir o fluxo de receitas públicas que financiam o funcionamento do Estado. Além da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, a AGU engloba outros órgãos, como a Procuradoria-Geral Federal e a Consultoria-Geral da União, cada uma com funções específicas. A primeira atua na defesa judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, enquanto a segunda é responsável pela consultoria jurídica aos diversos órgãos da administração pública federal. Nos estados, a advocacia pública é exercida por órgãos equivalentes à AGU, como as Procuradorias Gerais dos Estados, PGE. Assim como na esfera federal, a escolha do Procurador-Geral do Estado também é de livre nomeação do governador, não sendo obrigatório que o escolhido seja oriundo da carreira da advocacia pública estadual. A Constituição Estadual de cada unidade federativa regula as atribuições e a organização das PGS. A atuação dos procuradores estaduais difere dos advogados da União, que integram a AGU, mas, em essência, ambos são responsáveis por representar seus respectivos entes federativos em processos judiciais e extrajudiciais, defendendo os interesses do Estado e garantindo que os atos da administração pública sejam realizados conforme a legalidade. A advocacia pública, tanto federal quanto estadual, exige ingresso por concurso público. O processo seletivo geralmente envolve provas e títulos, assegurando que apenas os candidatos mais preparados sejam admitidos nas carreiras jurídicas da AGU e das PGES. Este critério de admissão rigoroso visa garantir a alta qualificação técnica dos advogados públicos, que desempenham papel fundamental na defesa dos interesses estatais. Outro aspecto essencial da advocacia pública é a estabilidade dos seus membros, o que confere independência para o exercício de suas funções. A estabilidade, prevista na Constituição Federal de 1988, impede que os procuradores sejam removidos de suas posições de forma arbitrária, assegurando que possam exercer suas atribuições sem pressões externas, como as de cunho político. Na Defensoria Pública, há um paralelo com a advocacia pública no que diz respeito ao ingresso por concurso público e à estabilidade funcional. Entretanto, a Defensoria Pública tem como foco a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que não podem arcar com os custos de um advogado. Ela representa os necessitados em juízo e oferece consultoria jurídica a esses cidadãos, assegurando o direito fundamental de acesso à justiça, conforme previsto no artigo 134 da Constituição Federal de 1988. A atuação da Defensoria Pública é indispensável no sistema de justiça, garantindo a efetividade do princípio da igualdade perante a lei, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Os defensores públicos atuam em diversas esferas judiciais e administrativas, defendendo os direitos dos cidadãos em todas as instâncias, sejam elas judiciais ou administrativas. Uma das características mais marcantes da Defensoria Pública é a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, garantida pela Constituição Federal de 1988. Isso significa que a Defensoria Pública tem a liberdade para organizar suas atividades e gerir seus recursos sem interferência externa, garantindo a independência necessária para o pleno exercício de suas atribuições. Assim como na advocacia pública,
Os defensores públicos também gozam de estabilidade no cargo, o que lhes assegura tranquilidade para atuar na defesa dos necessitados, sem receio de pressões ou represálias. A independência funcional da Defensoria é um princípio essencial para que seus membros possam agir de forma imparcial e equitativa. Tanto na advocacia pública quanto na defensoria pública, é vedado o exercício da advocacia fora das suas atribuições institucionais. Os advogados públicos e os defensores públicos não podem advogar de forma privada, garantindo que o foco de suas atividades esteja integralmente voltado para a defesa do interesse público e dos necessitados. O papel da AGU, das PGS e da Defensoria Pública no ordenamento jurídico brasileiro é fundamental para o equilíbrio entre os poderes do Estado e para a proteção dos direitos dos cidadãos. A advocacia pública assegura que os atos da administração pública sejam pautados pela legalidade, enquanto a defensoria pública garante o acesso à justiça para os mais necessitados, contribuindo para a concretização dos princípios democráticos e da igualdade perante a lei. Em suma, a advocacia pública e a defensoria pública são pilares essenciais para o funcionamento do sistema de justiça brasileiro, cada uma cumprindo um papel distinto, mas igualmente relevante, na proteção dos direitos e na garantia da legalidade dos atos do Estado. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!